Graça e paz, amada igreja. Hoje dá-se início ao culto dos amigos de missões. Amigos de missões pertence à União Feminina Batista do Brasil e tem como objetivo despertar desde cedo o amor por missões. E a faixa etária é dos 4 a 8 anos de idade. E agora vai acontecer a entrada das bandeiras. Aqui no mundo, ó Deus, desejo ser fiel reflexo de Jesus, que mostre o seu poder. Eu em qualquer lugar em que me possa achar, ó Deus, desejo te servir e teu amor sentir. Em minha casa, bela flor, que praza meus bons pais, e agrade a Deus, o Criador de plantas imortais. Eu em qualquer lugar em que me possa achar, ó Deus, desejo te servir e teu amor sentir. Em minha escola, pronta mão, que tome com prazer o pão do ensino e da instrução, que aumente o meu saber. Eu em qualquer lugar em que me possa achar, ó Deus, desejo te servir e teu amor sentir. No culto sempre doce voz, que louve a meu Senhor. Em companhia ou mesmo a sós, com viva fé e ardor. Eu em qualquer lugar em que me possa achar, ó Deus, desejo te servir e teu amor sentir. Graça e paz, irmãos. Amém? Agora convido o nosso missionário Mirim Jades de Lemos para fazer uma oração de gratidão a Deus. Papai do céu, obrigado pelas crianças. Abençoe a nossa igreja, que chegamos em paz. Abençoe os missionários e os amigos de missões e a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio 6, de 1 a 7. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus
dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é único Senhor. E amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Convido agora as crianças para recitar os ideais da participação dos amigos de missões. O logotipo de Amigos de Missões mostra crianças de mãos dadas, simbolizando um abraço dado por elas para todos os povos. Com orações, ofertas de vida, as crianças demonstram que são verdadeiras amigas de missões. Os 5 ideais de amigo de missões são: primeiro, aprender a palavra de Deus. Segundo, falar com Deus. Terceiro, contribuir para o reino de Deus. Quarto, ajudar por amor a Jesus. Quinto, conhecer crianças de outras terras. Amarelo, luz de Cristo, branco, pureza e azul, alegria. Passamos bem a todos, Galata acendei. Amiguinhos, oxi. Nós vamos falar o verbo que é Passamos bem a todos. Passamos bem a todos, Galata 6:10. Façamos bem a todos. Gálatas 6:10. Beijos. Tchau. O Espírito Santo está levantando pequeninos para o tempo de conquistas e de proclamação. Crianças em todo lugar, entregando suas vidas, fazendo chegar aos confins da terra a salvação. Proclamando as verdades do Rei Jesus, conquistando almas para o reino da luz. Crianças de toda tribo, língua, povo e nação, fazendo missões cheias de amor e paixão. O Espírito Santo está levantando pequeninos para o tempo de conquistas e de proclamação. Crianças em todo lugar, entregando suas vidas, fazendo chegar aos confins da terra a salvação. Proclamando as verdades do Rei Jesus, conquistando almas para o reino da luz. Crianças de toda tribo, língua, povo e nação, fazendo missões cheias de amor e paixão. Convido. Veremos agora a entrega dos certificados com a Proene. Queridos irmãos, como a Proconceição falou, os amigos de missões são de 4 a 8 anos. E os nossos missionáriozinhos, Levi e Samuel,
estão sendo promovidos para os embaixadores do rei. E lembrar que as nossas crianças começam no berçário e depois vão para amigos de missões e em seguida, quando completam a idade, vão para os embaixadores. E nós vamos passar os certificados para o nosso irmão Jorge, que é o conselheiro dos embaixadores, porque os seus pais não puderam estar. Vamos orar pelos nossos meninos, né? Nossas crianças de Jerusalém. Oremos. Querido e amado Deus, Pai de imensa bondade, Criador dos céus e da terra, é muito bom, Senhor, estar na Tua presença, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu nome, que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Nesse momento, Senhor, agradecido, meu Deus, pela vida das nossas crianças, Senhor, o futuro da nossa igreja, meu Pai. Mas só será futuro, meu Pai, se investirmos nela, como pai, como mãe, como igreja. Temos, meu Pai, que estar pensando, meu Pai, em estar sempre investindo no futuro das nossas crianças. Ó Senhor, desperta, meu Pai, aqueles pais que não têm levado as crianças, meu Pai, ao culto online, já que o presencial ainda não pode, devido, meu Pai, a esta pandemia. Mas desperta, meu Pai, toca nos corações dos pais, para que eles possam participar. Os professores preparam a aula, se dedicam, meu Pai, para ensinar, e muitas crianças não têm participado, e a presença do Pai nesta hora é importante, meu Pai, de estar assim, auxiliando, direcionando suas crianças, no celular, no computador, em sua casa, viajando, a eles aprender a Tua palavra, como ensina Provérbio 22:6, ensina a Tua criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Desperta, meu Pai, todas as igrejas da face da terra, a cuidar das crianças, a zelar por ela, e a ensinar no caminho, meu Pai, em que se deve andar, o caminho de Cristo. Concede, meu Pai, um dia na Tua presença, nos guarda e nos protege, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Teremos agora a mensagem pregada com a irmã Charlene Capinã. Paz e graça, igreja, que alegria estar aqui nesse dia tão especial, na semana de destaque de nossas crianças da nossa Igreja Batista Jerusalém. Eu estou muito feliz com o convite da irmã Kátia Lemos e agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Eu gostaria de fazer um combinado com vocês. Vamos recitar o tema e a divisa. Gostaria que vocês em casa recitassem o tema, os adultos recitassem o tema e as crianças recitassem a divisa, que está no livro de Salmos 119, verso 105. Pega suas Bíblias para a gente fazer isso. Enquanto vocês pegam suas Bíblias, a gente vai fazer uma oração nesse momento. Santo Deus, eterno Pai de misericórdia, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui para te louvar, te engrandecer e para ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco nesse momento, para que nós possamos, a cada vez mais, aprender mais de Ti, em nome de Jesus. O nosso tema é Vivendo o que Jesus ensinou. Vamos repetir? Vivendo o que Jesus ensinou. E as crianças que eu sei que estão aprendendo com suas professoras vão estar falando a divisa, que é lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos lá mais uma vez? Lâmpada para os meus pés é a Sua palavra e luz para o meu caminho. Muito bem. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, em um mundo com densas trevas, mas a palavra de Deus, ela nos guia, ela nos dá segurança para andar, para viver, para estarmos próximos do nosso Deus. Ela nos conduz a Jesus, ela nos leva a Cristo, que é o único e verdadeiro caminho que conduz à salvação. Quando Jesus, ele exerceu o seu ministério aqui na terra, durante 3 anos,
ele ensinava constantemente a palavra de Deus. Ele sempre estava pregando, ensinando, discipulando os seus discípulos, pregando às multidões. Ele levava as boas novas, o evangelho do reino, trazendo esperança e graça a muitos corações. E vamos ler agora alguns versículos que falam a respeito disso. Vamos ler agora Lucas 9:11, que diz assim: contudo as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e ensinava acerca do reino de Deus e atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. Esse versículo, ele antecede os milagres dos pães. E Jesus, ele tinha um cuidado não só com a fome física, mas com a fome espiritual. Aquela multidão estava sedenta de Deus. E ele cuidava daquelas pessoas, ele acolhia aquelas pessoas. Ele falava, ele ensinava acerca do reino e saciava também a sua fome espiritual. Vamos ler também mais um versículo que fala a respeito disso. Em Mateus 11:1, que fala assim: havia, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos. Partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Jesus sempre estava pregando, ensinando a palavra do Senhor. Ele estava ali cuidando dos discípulos, instruindo os discípulos, e quando ele terminava aquele momento, ele continuava pregando o evangelho do reino. Ele continuava falando de Deus, pregando, trazendo as boas novas para aquele povo que estava vivendo na escuridão, que estava em trevas e que precisava da luz da palavra de Deus. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. E nós vimos que as multidões sempre estavam ali em busca de Jesus. Sempre estavam em busca dos seus ensinamentos. Mas o que Jesus ensinava? O que Jesus falava para aquelas pessoas que sentiam tanta sede, tanto desejo de estar? Nós sabemos que naquela época não havia a comodidade que temos hoje. Avião, trem, metrô. Naquela época era a pé. Naquela época era mais difícil, mas mesmo assim as pessoas se locomoviam, e o próprio Jesus também. E ali se cumpria o ministério dele, e os ensinamentos também eram dados. E vamos agora saber o que Jesus ensinou, o que Jesus falava, o que Jesus ensinava para aquelas pessoas. Jesus começou o seu ministério ensinando sobre o arrependimento. Jesus ensinava sobre o arrependimento. Vamos ver essa passagem no livro de Mateus 4,17, que diz assim: daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus inicia pregando o seu ministério, pregando a respeito de arrependimento. Para viver os ensinamentos de Jesus, é necessário confessar os nossos pecados, reconhecer o seu senhorio sobre as nossas vidas, negar-se a si mesmo e segui-lo, para recebermos o perdão do Senhor, o perdão divino, depositar nossa fé em Cristo e crer no sacrifício feito por Ele na cruz do Calvário. É necessário se arrepender. Todos nós somos pecadores, todos nós estamos separados de Deus quando não aceitamos a Cristo, quando não temos um compromisso com o Senhor. E por isso Jesus pregava ali o arrependimento para aquelas pessoas, para que elas se voltassem para Deus, para que elas se voltassem para ter um compromisso, para ter um relacionamento com o Senhor. E isso era constantemente. Ele sempre estava pregando a respeito do arrependimento. E hoje nós também precisamos nos arrepender. Hoje também precisamos nos voltar para Deus. A mesma mensagem, porque Jesus, ele não muda. A mesma mensagem de ontem também é para nós. Também é para as pessoas que ainda não dedicaram a sua vida a Jesus, que ainda não confiaram, não depositaram a sua fé no Senhor. Então, para viver o que Jesus ensinou, é necessário se arrepender. É necessário se converter ao Senhor. Também, Jesus ensinou sobre o amor. Jesus ensinou sobre o amor. E está escrito na palavra de Deus,
versículo que é muito importante para o nosso entendimento, que diz assim: e ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor deve estar no lugar mais elevado da nossa vida. Nós precisamos entender que o Senhor deve estar sempre em primeiro lugar em nossas vidas. O nosso amor, a nossa dedicação deve ser maior ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Nós vemos que naquele momento que Jesus, o início, do versículo fala assim, e ele replicou, foi porque alguém, daquelas pessoas que viviam ali perseguindo a Jesus, queria pegá-lo em contradição a respeito da lei. E aí Jesus respondeu ele dessa forma. Então nós entendemos que precisamos amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, toda a nossa capacidade intelectual, e também amar o nosso próximo. Precisamos também amar o nosso próximo. Se amamos o nosso Deus, também amamos o nosso próximo. E também temos que amar a nós mesmos. Precisamos nos amar. Precisamos estar bem conosco para amar, para nos relacionar com as outras pessoas e também nos relacionar com Deus. Jesus também ensinou sobre o perdão. E ainda falando sobre o amor, quem ama a Deus, o amor a Deus nos faz obedecer a sua palavra. Temos sempre que lembrar disso. Que amar a Deus nos faz obedecer a palavra. Porque quem ama não está fazendo nada por obrigação. Está se dedicando a Deus, entregando a sua vida por amor. Então vamos agora falar sobre o ensino de Jesus a respeito do perdão. Está escrito no livro de Mateus 18, vamos ler vários versículos aqui nessa noite. Mateus 18, do 21 ao 22, que diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim, até 70 vezes 7. Jesus ensinou sobre o perdão. Precisamos perdoar. O perdão é um ensinamento do Senhor que deve estar constantemente na nossa vida prática, na nossa casa, na nossa família. Precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Vivemos hoje em uma época que temos muitas famílias que estão sofrendo, muitas pessoas que estão abaladas porque não liberam o perdão, porque não perdoam os seus familiares. É necessário fazer essa escolha. Eu sei que muitas vezes é difícil tomarmos essa escolha, tomarmos essa decisão. Mas eu entendo que o nosso Deus, como Ele nos ensina, Ele também nos capacita para isso. Então é necessário perdoar. É necessário perdoar para termos paz com Deus e para termos paz uns com os outros. Então precisamos perdoar. Precisamos fazer essa escolha, porque Deus escolheu nos perdoar, mesmo não merecendo. Ninguém merecia ser perdoado por Deus. Não merecíamos, mas Ele nos perdoou. Ele agiu de misericórdia para conosco. Então devemos também seguir o exemplo do Senhor, perdoar 70 vezes 7 ou mais do que isso. Perdoar é algo que precisa ser feito na nossa vida. Se nós queremos viver os ensinamentos de Jesus, precisamos perdoar. Jesus ensinou também a orar. Jesus também, um dos ensinamentos do Senhor foi orar. E vamos ver como uma das ocasiões que Jesus instruiu os seus discípulos a orar. Foi assim. Está escrito, deixa eu ver aqui a referência, em Lucas 11, do verso 1 ao 4. Diz assim: Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como o Senhor ensinou aos discípulos dele.
assim como João ensinou aos discípulos dele. Então ele passou a ensiná-los. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. Jesus ensinou, instruiu aquele discípulo. E quando aquele discípulo viu Jesus orando, ele sentiu também o desejo de orar. Ele sentiu o desejo de aprender. Por isso que Jesus é o nosso maior modelo, é o nosso maior exemplo. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós como pais responsáveis, também temos que ser o exemplo de nossos filhos. Porque quando nossos filhos vêm, nós fazemos uma atitude de devoção, uma atitude de amor a Deus. Eles certamente vão querer também aprender, vão querer também imitar os pais. Quantas vezes nós fazemos coisas em casa, nossos filhos nos acompanham. E nesse momento de oração, é muito importante nós termos esse comportamento. É muito importante nós agirmos assim. Nós estarmos sempre em oração, como Jesus sempre esteve. Jesus orava sempre. E Jesus orava, se apartava da multidão, se apartava dos discípulos para estar a sós com Deus. Nos momentos mais difíceis, Jesus estava em oração. Antes ali da crucificação, Jesus estava em oração. E também chamou seus discípulos para orar. Então devemos perseverar em oração. Esse é dos ensinamentos de Jesus. Durante todo o Evangelho tem vários registros do Senhor nos ensinando a perseverar, a continuar, a pedir pedido, a se visar. Temos que perseverar em oração para termos comunhão com Deus, para nos aproximarmos do Senhor. Esse é o desejo do coração de Deus, que nos aproximemos dele em oração. Também, para viver os ensinamentos de Jesus, precisamos seguir o exemplo de Jesus. Como eu já falei, ele orava constantemente, em várias ocasiões. Ele buscava intimidade com o Pai, e assim devemos fazer. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Jesus também ensinou acerca dele. Jesus também ensinou sobre ele. Ele falou em um dos versículos mais famosos, que muitas pessoas conhecem. Mateus, capítulo 11, do 28 ao 30. Ele falou: Vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim acharei descanso para vossas almas. Pois meu jugo é bom, e minha carga é leve. Jesus ensinou a aprendermos dele. E quanto mais nós aprendemos do Senhor, quanto mais buscamos aprender dele, o nosso desejo é de ser parecidos com ele. É de sermos semelhantes ao Senhor. É de sermos humildes. É de sermos mansos. Esse desejo, ele vem em nosso coração quando nós buscamos aprender dele. Quando nós buscamos aprender dele, nós também entendemos que muitas vezes estamos muito distantes disso, muito distantes de parecer com o Senhor. Mas nós sabemos que o nosso Deus é aquele que completa a boa obra, é aquele que nos chama e nos chamou para um dia chegarmos à estatura de varão perfeito. Um dia seremos semelhantes ao Senhor. E por isso nós temos que buscar cada vez mais o entendimento da palavra de Deus, buscar o crescimento na palavra de Deus, para sermos parecidos no Senhor. E também nele, nesta vida, nós podemos descansar nele. Nele encontramos a verdadeira paz. Ele é o nosso modelo de vida cristã. E quanto mais aprendemos, entendemos que precisamos dele como Senhor das nossas vidas. Precisamos seguir as suas pisadas. Precisamos estar sempre caminhando em direção do Senhor, para estar cada vez mais parecido com ele. Isso é também muito bonito quando nós vemos nossos filhos buscando a ser parecidos com Jesus. As nossas crianças, quando começam a entender, a ouvir a palavra de Deus,
e começam a sentir esse desejo de parecer com Jesus, de buscar a Deus, de ler a palavra. Isso também reflete no nosso lar, na nossa vida. Precisamos ter esse desejo no nosso coração, de parecer com Jesus. Jesus também ensinou sobre ser praticante da palavra de Deus. Jesus ensinou a ser praticante da palavra de Deus e não apenas ouvinte. Nós vamos fazer também mais uma leitura em Mateus. Vamos ler alguns versos aqui, que diz assim: assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou. E grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônimas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Precisamos praticar a palavra de Deus em nossas vidas. Precisamos não ser simplesmente ouvintes, não ser simplesmente admiradores. Quantas pessoas que nós conhecemos que às vezes falam: eu admiro muito Jesus, eu admiro muito a palavra de Deus, eu gosto muito de ouvir você falar, mas não conseguem ainda ter um compromisso com Jesus. Nós precisamos ser praticantes, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Nós precisamos escolher estar com a nossa casa firmada na rocha e não na areia. Porque quando nossa casa está firmada na rocha, as tempestades vêm, as intempéries da vida vêm, mas a nossa casa permanece firmada, a nossa vida permanece firmada. Mas quando a gente constrói a nossa vida sobre a areia, os ventos vêm e tudo desaba, tudo acaba. Precisamos praticar a palavra de Deus dia após dia, ter o compromisso de ser praticante da palavra de Deus, porque nada mesmo adianta admirarmos e não vivermos, olharmos e não praticarmos, não nos comprometermos com o Senhor. É necessário ter compromisso na nossa vida espiritual com o nosso Deus. Precisamos praticar. Eu, quando estava lendo essa parte aqui, essa palavra do Senhor, eu comecei a me lembrar de uma história infantil, dos 3 porquinhos. Eu disse: meu Deus, eu me lembrei dessa história, achei até engraçado. Eu disse: quem fez aquela história dos 3 porquinhos, ele certamente leu a Bíblia, ele conheceu a palavra de Deus, ele certamente, até fiquei de pesquisar depois, porque se assemelha, não é? Um pouco a história, porque tinha aqueles 3 porquinhos, né, crianças? As crianças provavelmente conhecem essa história. E cada um tinha seu modo de ser, seu estilo de vida. Cada um construiu sua casa a seu modo. Mesmo sabendo do perigo, né? Mesmo sabendo do perigo do lobo mau. Mesmo sabendo que em qualquer momento aquele lobo iria atacar, iria aparecer. Mas, naquela história, eles conseguiram fugir de suas casas. Ir para a casa ali, né, do tijolo, né? A casa do tijolo, do prático. E ali, nada aconteceu com aqueles outros. Mas na nossa vida espiritual não é assim. Cada um é responsável pela sua casa. Cada um é responsável pela estrutura que vai construir. Porque nós vamos dar conta ao Senhor. Então é por isso necessário alicerçar. É necessário calcular. É necessário fazer um bom fundamento. É necessário ter cuidado com que material nós estamos usando. Porque a responsabilidade, ela é nossa. Não vamos poder nos esconder na casa do vizinho. Então vamos ter cuidado. Jesus também ensinou sobre as crianças. Jesus também ensinou sobre as crianças. Vamos fazer essa leitura
no livro de Marcos, capítulo 10, do 13 ao 16, que diz assim: E aconteceu que as pessoas traziam crianças, para que Jesus lhe impusesse a mão. Mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois dele é o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro, aquele que não recebeu o reino de Deus como a criança, jamais terá acesso a ele. Em seguida, abraçou as crianças, impôs-lhes as mãos e as abençoou. No tempo de Jesus, naquele tempo, as crianças não tinham valor social. Em todas as classes sociais, elas eram maltratadas. E Jesus, contrariando os discípulos que acreditavam que Jesus iria se sentir incomodado com a presença daquelas crianças, eles estavam ali apartando as crianças. Mas o comportamento de Jesus em relação às crianças foi totalmente diferente. Jesus as acolheu, as recebeu. Jesus quebrou ali um paradigma. E aquelas pessoas que levaram aquelas crianças também, levaram com compromisso, porque havia também uma tradição de levar as crianças ao mestre. E aquelas crianças estavam desejosas. E fala que ali, no meio daquelas crianças, haviam crianças de várias faixas etárias. Haviam crianças de colo, haviam várias crianças ali. E aí Jesus teve todo aquele acolhimento, todo aquele carinho, todo aquele amor. E tem algumas traduções que tem assim como título, né? Jesus ama as criancinhas, e é verdade. Jesus ama as criancinhas. E nós temos que entender que as crianças, elas são importantes para Deus. Nós temos que entender que as crianças precisam de Deus. As crianças precisam de Jesus. As crianças também têm sede de Cristo. E que nós os adultos, nós que já fomos iluminados pela palavra de Deus, nós que já temos o nosso caminho na presença do Senhor, que já entendemos, temos que fazer essa condução. Temos que levar as nossas crianças a Cristo, para que elas possam ter um encontro, para que elas possam ter um relacionamento com Jesus. Não há nada que impeça desse encontro, desse relacionamento, das crianças com Jesus. Nós precisamos entender isso e investir nisso, investir na vida dos nossos filhos. Eu fico muito feliz, eu tenho 3 filhas que são abençoadas por esse trabalho aqui, dessas mulheres queridas que eu amo. Quando eu vejo minhas filhas crescendo na presença do Senhor, quando eu vejo minhas filhas buscando a Jesus, falando frases de dependência a Deus, falando frases que demonstram o conhecimento de Deus, e eu fico admirada com isso, porque é algo que vem do Senhor, é algo que vem de Deus, é um trabalhar do Senhor. Eu tenho feito, eu tenho falado, mas eu dou glória a Deus, porque o trabalhar é dele, o trabalhar é do Senhor. Deus tem feito o trabalho na vida das crianças, e nós precisamos sempre estar alertas, sempre estar com o nosso coração voltado para isso, com a nossa mente aberta para isso, para que as crianças sejam acolhidas, transformadas por Jesus. Nesse mundo que nós vivemos, com tantas malignidades, com tantas ciladas, com tantas desconstruções de valores, nós precisamos estar firmados nos ensinamentos de Jesus, para que nossas crianças vivam e cresçam na presença do Senhor, para que nossas crianças alcancem outras crianças e também façam esse lindo trabalho de conduzi-las ao Senhor Jesus. E eu gostaria de deixar mais um versículo aqui, que está em Filipenses 1:21, que diz assim: Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver os ensinamentos de Jesus é viver para Cristo, é viver nele e para Ele. O nosso viver aqui na terra tem que ser Cristo. O nosso viver aqui na terra tem que ser para a glória de Deus. Não existe maior motivação
do que viver esta vida na presença do nosso Deus. Do que viver esta vida que é tão passageira e efêmera para glorificar o nome do Senhor, para fazer o nome do Senhor conhecido, para aproveitar as oportunidades, para viver uma vida plena e abundante, uma vida que transforma outras vidas, uma vida que leva as pessoas a Jesus, uma vida que demonstra a transformação do Senhor em nossas vidas. Que nós possamos ser, a cada dia, instrumento de Deus neste mundo que jaz no maligno, mas que nós temos uma arma poderosa, que é a palavra de Deus, que é luz, não só para nós, mas se somos luz, nós devemos brilhar e refletir nas outras pessoas que ainda não se converteram, que ainda não tiveram compromisso com o Senhor. Se você está em casa e está ouvindo essa mensagem e ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça. Entregue a sua vida a Jesus. Creia tão somente. Deus, Ele tem o poder para transformar. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se você está desejoso de ter uma vida iluminada na presença de Deus, ainda que com lutas, ainda que com situações que porventura possam acontecer, porque estamos aqui, ainda estamos aqui, mas com esperança, uma esperança grande em nosso coração, de vencermos e de um dia estar eternamente na presença do Senhor. Confesse a Jesus Cristo, entregue sua vida ao Senhor. Nesse momento eu gostaria de orar agradecendo. Santo Deus, eterno Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa, meu Pai, de estar aqui falando de Ti, de estar aqui, Deus, pedindo ao Senhor que as nossas vidas, meu Pai, a cada dia estejam na Tua presença, que a vida das crianças dessa igreja e das demais igrejas espalhadas na terra estejam na Tua presença, vivendo o que Jesus ensinou, vivendo intensamente, vivendo biblicamente, vivendo com compromisso, vivendo para a glória de Deus o que Jesus ensinou. Nos ajuda, Senhor, a viver, Senhor. Nos ajuda a viver a cada momento, a cada segundo na nossa vida, para Ti, para o Teu louvor, para a Tua glória. Porque sem Ti, meu Pai, nada podemos fazer. Eu Te agradeço por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. E agora, nós vamos falar o nosso tema e a nossa divisa. Bia, professora Silvia, vai falar primeiramente o tema e eu vou repetir juntamente com vocês daí. Eu quero que vocês repitam tão forte para eu ouvir daqui. Tá certo? Vamos lá? Quem estiver na igreja também repete com a gente, hein? A gente já ensaiou na semana passada e agora nós vamos falar juntos, bem bonito o nosso tema, vivendo o que Jesus ensinou. Vamos falar todos juntos? Vivendo o que Jesus ensinou. A gente vai falar de novo o que meus alunos aqui atrás não falaram. Vamos lá? 1, 2, 3. Vivendo o que Jesus ensinou. Muito bem. Eu acho que eu consegui ouvir vocês daqui. E agora nós vamos falar divisa. A divisa se encontra em Salmo 119, 105. Salmo é aquele livro da Bíblia, o maior, está lá quase no meio da Bíblia. Você vai abrir, pedir ajuda ao seu pai, sua mãe. Salmo 119, 105. Eu vou falar todo, depois vou falar pedaço por pedaço, vocês vão repetindo comigo, juntamente com a próxima, tá ok? A divisa é: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Agora com vocês, a próxima vai falando, conforme eu for falando também, tá certo? Lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a tua palavra.
estrada e luz para os meus caminhos. e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Salmos 119, 105. Pronto. E agora nós vamos cantar a nossa música oficial da nossa Semana em Destaque. Isso mesmo, vamos lá. Que caminha pelo trilho, vai depressa até chegar ao seu destino. Cruza os montes, cruza os vales e campinas. Sem o trilho sabe que não chegará. Semelhante é a vida do cristão, que tem a palavra no seu coração. Ela é o guia para os seus caminhos, como o trilho também é para o trezinho. É preciso na palavra acreditar e em suas promessas crer. Para o que Jesus ensinou, podemos viver. O trenzinho que caminha pelo trilho vai depressa até chegar ao seu destino. Cruza os montes, cruza os vales e campinas. Sem o trilho sabe que não chegará. Semelhante é a vida do cristão, que tem a palavra no seu coração. Ela é o guia para os seus caminhos, como o trilho também é para o trezinho. É preciso na palavra acreditar e em suas promessas crer. Para o que Jesus ensinou, podemos viver. O trenzinho que caminha pelo trilho